Olá, pessoal, muito bom dia. Para quem não me conhece, vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Gabriel, já devem ter reparado pelo sotaque, não sou curitibano, tá? Sou carioca. Eu sou ex-aluno do Eliezer, fui da Tatuapé a Bonimdror, onde fiz ginásio no ano de 2015, depois voltei para o Brasil, trabalhei no Liesen durante um tempo também, e hoje vivo em Curitiba, né? Trabalho em muitas coisas dentro da escola, mas particularmente hoje eu trabalho não só como morê de cultura e história judaica, mas também trabalho, né, na parte da assessoria do judaísmo dentro da escola. E hoje me chamaram para contar um pouquinho sobre a nossa realidade e o nosso maior projeto, né, mais importante assim, do nosso ano letivo, mas como eu imagino que muitos de vocês não conhecem a comunidade de Curitiba, assim como eu também, antes de me mudar para lá, não conhecia, vou falar um pouquinho sobre ela, tentar fazer esse paralelo para a gente conseguir entender tudo o que é necessário para entender o porquê desse projeto, tá bem? Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte, eu cresci no Rio de Janeiro, uma comunidade bem grande, né, bem grande comparada com Curitiba, e aqui a gente está vendo o pessoal do Rio, de São Paulo falar, e em Curitiba a gente tem uma realidade muito diferente, certo? A comunidade de Curitiba ela tem entre 3.500 e 5.000 judeus, tá? Então, um número bastante reduzido, se a gente for parar para pensar, e o que acaba acontecendo é que, ao longo dos últimos anos, a comunidade de Curitiba teve um grande problema no que diz respeito às instituições judaicas. Isso é um fenômeno que eu acho que se repete em vários lugares do mundo, mas, basicamente, é um fenômeno que está ligado a movimentos pendulares. O que isso significa? Significa dizer que o judeu está vivendo a vida dele normalmente. E aí, chega um determinado momento no qual ele se sente confortável, começa a se assimilar e vai andando em direção, né, a um distanciamento daquele lá. E aí se depara com algo grande, o antissemitismo acontece, e aí o judeu volta a se aproximar daquele lá e se fechar dentro, né, do que seria esse momento de vida do cotidiano do povo judeu. A gente está passando por um processo na qual as pessoas elas estão se aproximando do antissemitismo e, aos poucos, elas estão retornando para a escola. Mas qual foi o grande problema da comunidade de Curitiba, especificamente? É que, no passar do tempo, a instituição escola israelita sofreu bastante um processo de descredibilização. Ou seja, as pessoas começaram a falar mal da escola israelita. Porque eu costumo brincar, o Colégio Israelita de Curitiba é uma das escolas pioneiras no Brasil, foi a escola que inventou o bullying no Brasil, então muita gente acabou saindo da escola por conta disso, e aí as pessoas, né, seguem com essa memória e continuam falando mal da escola. E aí o grande trabalho que vem sendo feito ao longo de muito tempo é um trabalho de reestruturação. Nosso trabalho de reestruturação ele é baseado em principais 3 pilares, né, que agora a gente está focado bastante nessa educação de excelência, principalmente por uma mudança de discurso da gestão da escola, né? Se antes a gente tinha aquela coisa de todo mundo que é judeu precisa estudar dentro da escola israelita, agora a gente não pede mais, a gente não implora mais, o nosso foco agora é falar o seguinte, somos uma boa escola, a gente oferece uma educação tão boa quanto qualquer outra escola que tem por aí, e o nosso especial e adicional mais significativo é o judaísmo. Se você quiser colocar o seu filho aqui, seja bem-vindo, se não quiser, você vai encontrar o que você procura lá fora. Então, a gente mudou um pouco a lógica de sair desse lugar de coitados e se empoderar, e a partir daí a gente tem feito várias iniciativas para trazer esse empoderamento, com, enfim, várias métricas para isso também. E decidimos enriquecer bastante o currículo judaico. E aí surgiu o projeto que guia, né, toda a escola, que é o Mishorashim Laknafaim, o que significa que nós damos raízes judaicas para as nossas crianças, e elas poderão criar asas e assim conquistar o mundo da maneira que elas quiserem. E, por último, o que está acontecendo nesse momento é uma grande reforma da infraestrutura. Para quem não conhece, a escola israelita, ela foi, o nosso prédio, né, ele foi construído por um famoso arquiteto curitibano, Jaime Lerner, também era da comunidade, enfim, e é um prédio tombado. E aí a gente também não pode fazer muitas alterações, mas é da década de 70. Então, imaginem a infraestrutura da década de 70, quanto tempo e dinheiro é necessário para a gente reformar e transformar a escola. E a nossa mudança mais significativa depois da educação de excelência foi a questão do judaísmo, tá? Partindo do princípio que existem 5 pilares, e aí a gente está falando, né, da ideia do historiador Avraham Infeld, que também era da Bonimdror, enfim, várias coincidências, né? Não existe coincidência no mundo judaico, mas, enfim, que existem 5 pilares muito importantes para a identidade judaica. São eles: o idioma hebraico, que é o idioma que une todo o povo, independente de onde a gente vive, a gente continua rezando em hebraico, e também, né, é uma língua viva, então o hebraico é o nosso primeiro idioma. Cultura judaica tem a ver muito mais com os laços familiares,
e a origem das famílias, o Tanar como leis alárricas também, que é outro desses pilares, e a gente fala sobre a história e a memória judaica, e, por fim, a gente fala sobre a expressão cultural da arte israelita. Né? E aí, quando a gente foi aplicando essa transformação do nosso currículo no dia a dia, a gente reparou que, sim, estava fazendo efeito, que as crianças estavam saindo falando hebraico, as crianças estavam entendendo muito mais sobre, né, a nossa cultura enquanto povo judeu, mas também a escola tem uma particularidade que é, como é uma escola aberta, a gente tem muitas pessoas que não são crianças judias, mas que colocam, né, que os pais colocam dentro da escola para que essas pessoas estejam lá aprendendo, né, sobre valores que são judaicos, mas que também são valores universais. E aí a gente se deparou com o seguinte cenário. Aplicando o judaísmo na prática, no dia a dia, um problema que aconteceu foi, no que a gente fortaleceu a educação e fortaleceu o judaísmo, houve uma cisão dentro da escola. Significa dizer que existiam duas escolas dentro da mesma instituição. Uma escola focada na excelência acadêmica e uma outra escola focada na excelência acadêmica judaica. Então, a gente tinha dois núcleos muito separados, a área judaica e a área geral, vamos chamar assim. Então, surge uma ideia para realizar todas essas questões, né, de união da escola e acabar com alguns dos problemas que a gente achava que eram problemas apenas estruturais na escola, de estrutura da escola, e a gente lança o Festival Eretz Israel. O que é o Festival Eretz Israel? Que é um projeto que eu vim falar aqui para vocês depois desses 4 minutos que eu dei de introdução. O projeto, basicamente, ele é um grande evento. Tá? É um evento que a gente faz dentro da comunidade, convidando toda a comunidade judaica para dentro da nossa escola. E o legal da comunidade de Curitiba, né, é que a gente tem uma infraestrutura que tudo é dentro do mesmo lugar. Então, no mesmo lugar onde tem a escola, no mesmo complexo, no mesmo quarteirão, a gente também tem a sinagoga, a gente também tem o Museu do Holocausto, a gente também tem o Abonim Dró, tudo isso está dentro do mesmo complexo. Então, as pessoas já têm o costume de ir no final de semana, passar um tempo no clube, né? E aí a gente aproveitou esse costume da comunidade para trazer as pessoas para dentro da escola também. E, dentro da escola, o que acaba acontecendo é que a gente junta, né, várias das nossas propostas pedagógicas com momentos de vivência das pessoas dentro, né, da comunidade. Então, a gente usa o judaísmo como um fio condutor do projeto, mas cada professor, né, cada morê, cada morá, independente da área, ele vai fazer uma aliança ali com outros morim para trabalhar um determinado tema. Então, um exemplo aqui para vocês, a gente estava falando, né, na aula de ciências do 8º ano sobre ecologia e, enfim, várias coisas que podem ajudar o planeta, e aí surgiu a questão da irrigação, né? A irrigação por gotejamento, trabalhamos o Starsafim dentro da sala de aula, no caso do lado de fora, né, por conta da horta, e aí foi um dos trabalhos, além de outras salas que a gente tenta fazer essa ligação entre diferentes áreas. E esse projeto ele só funciona por conta de uma formação contínua dos professores, porque nós, da área judaica, precisamos dar também ferramentas para que esses professores consigam trabalhar, né? E não só os professores, mas a comunidade vai até a nossa escola em várias situações, né, em várias ocasiões, no mesmo dia. A gente tem horários, né, de workshops e horários de atividade na qual as pessoas vão lá. E, no final, a gente tem muitas coisas legais acontecendo. No mesmo dia, a gente vê aqui, né, pais felizes, sorrindo, alegres, porque as crianças estão dançando dança israeli, que elas estão aprendendo na escola. A gente tem ali, na segunda foto, a foto que está no meio e que não sei se dá para vocês verem direito, mas foi a exposição do Museu ANO de Israel, que eu estive em Israel no ano passado, fazendo um programa da Sornut Yehudit, e lá entrei em contato com o Museu ANO e eles mandaram para a gente a exposição do Shiva B'October, né, do 7 de outubro. A gente expôs dentro de uma sala na escola, os pais visitaram, alguns alunos também. E o último ali é a sala do KKL também. A gente fez uma sala especial só para o KKL, que é um dos nossos maiores parceiros e apoiadores, e lá também fizemos algumas atividades. Enfim, esse festival ele é simplesmente uma experiência intencional, né? Significa dizer que todos nós que trabalhamos na gestão e no funcionamento da escola, a gente falou, tá, a gente quer transformar isso numa vivência, só que a parte prática é a parte mais complicada. Então, como que a gente faz isso? Vamos experimentar. E assim a gente foi afinando esse projeto e, ao longo do ano, a gente foi criando esse festival, que é um grande evento, já está agora também no calendário da Keilah, e fica aí o convite, caso vocês queiram ir no Festival Eretz Israel em Curitiba, ou saberem mais sobre isso,
podem me procurar, ou a equipe daqui de Curitiba. Tá bem? É isso. Muito obrigado.